Sejam todos bem-vindos à última aula que a gente está chamando de Ansiosos por Tudo, uma série que a gente tem falado nas últimas 3 semanas. Hoje é a última parte dela. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como controlar nossos pensamentos e chegar mais perto da vitória contra a ansiedade. Antes da gente começar, eu queria estender boas-vindas a todos nós que estamos aqui. Quer você venha aqui há 30 anos, quer seja a sua primeira vez aqui, é realmente um prazer que você saiu de sua casa e decidiu vir aqui estar conosco e adorar a Deus juntos. Me anima muito, eu sei que anima outras pessoas, e é ótimo a gente estar aqui pensando sobre esse tema que é tão atual, juntos. Nessa série a gente está explorando princípios bíblicos que nos ajudam a encontrar liberdade de nossa ansiedade. Nas últimas 2 semanas, a gente explorou a mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo, um dos mais proeminentes do primeiro século. A mensagem que ele escreveu aos cristãos que moravam numa cidade chamada de Filipos. Sobre como vencer, a mensagem era sobre como vencer a ansiedade e o medo em nossas vidas. A gente começou a primeira semana explorando Filipenses 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Na primeira semana a gente estudou que a humildade é a chave para a gente liberar nossa ansiedade. Quando a gente percebe que a gente não está no controle de nossas vidas, mas que é Deus que está no controle, a gente pode se livrar das coisas que estão nos fazendo ficar pesados. E a gente, então, consegue dar um passo na vitória da ansiedade. Na semana passada, a gente leu o versículo 7, que é o versículo seguinte, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o pensamento principal da semana passada foi que a paz de Deus vem e substitui a nossa ansiedade. A gente faz uma troca com Deus, a gente entrega a ansiedade para Ele e Ele dá a paz dEle de volta no lugar. E a gente falou que essa paz não vem quando a gente procura pela paz em si, por mais que a gente queira a paz. Essa paz vem quando a gente busca a Deus, quando a gente busca um relacionamento com Deus. E aí Deus, de quebra, nos dá o relacionamento e nos dá também a paz dEle. E hoje a gente vai se concentrar aqui no versículo 8. Então vamos ler juntos esse versículo. Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é o encorajamento que Paulo nos dá. Paulo estava preso quando ele escreveu essas palavras. Ele está em dificuldade, e nessa situação de dificuldade, ele relaciona os medos e as ansiedades que a gente tem à maneira como a gente pensa. Ele explica que, de alguma forma, nossos pensamentos e nossa ansiedade estão ligados uns com os outros. Eles andam juntos. O versículo 6 diz, que a gente leu anteriormente: não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, lancem sua ansiedade sobre Deus. O versículo 7 diz: em humildade, confiem em Deus, e Ele vai dar paz para vocês. E finalmente aqui no versículo 8, o que ele diz é: treine sua mente para pensar coisas corretas. Treine sua mente. No final do versículo 8 ele diz: pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Isso é uma ordem para que a gente mude a nossa maneira de pensar. Paulo está perguntando para a gente: por que você não ajusta sua maneira de pensar? Por que você não muda a sua maneira de pensar sobre as coisas? E não é só Paulo que pergunta isso. Na verdade, nas Escrituras, a gente vê vez após vez, Escrituras pintando essa imagem de que a gente deve ajustar a nossa mentalidade, de que a gente deve e pode mudar nossos pensamentos. Romanos 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sejam transformados por mudar a sua maneira de pensar. Mude seus pensamentos e isso vai mudar tudo na sua vida. Efésios 4, 23
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Colossenses 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vez após vez, nas Escrituras, a gente recebe esse apelo para a gente ajustar a maneira como a gente pensa. E é o que está acontecendo aqui em Filipenses capítulo 4. Paulo está dizendo, é a hora de nós mudarmos nossa maneira de pensar. Quero perguntar algo para você. Você já parou para pensar sobre a maneira como você pensa? Você já parou para pensar sobre os padrões que existem na sua mente, sobre como você pensa? A maioria de nós pensa, simplesmente, não? A gente pensa, e você já é sortudo se você pensa. Há alguns indivíduos que não querem fazer nem isso. Mas raramente a gente pensa que a gente pode mudar a nossa maneira de pensar, não é verdade? Raramente a gente pensa que a gente tem controle ou poder sobre o que se passa dentro de nossa cabeça. Porém, se a gente mudar a nossa maneira de pensar, a gente pode mudar tudo na vida. Mude sua maneira de pensar e você pode mudar qualquer outra coisa. Isso é interessante porque anos antes de Paulo escrever essa escritura, Jesus ele foi questionado sobre qual era o mandamento mais importante da lei. Pessoas chegaram a Jesus e fizeram essa pergunta para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus não se esquivou de responder a essa pergunta. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 37 e 38, Jesus responde: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Muitas vezes a gente não presta atenção no finalzinho dessa passagem aqui. Porque a gente sabe, se você frequenta alguma igreja já mais de uma vez, você sabe que é certo amar a Deus com seu coração, não é? Isso faz sentido, porque na época de Jesus, pensava-se que o coração era onde decisões eram tomadas. Então, usar seu coração tinha tudo a ver com as decisões que você tomava, o que você ia fazer com sua vida. A gente sabe que é certo amar a Deus com toda a nossa alma, ou seja, com toda a parte do nosso ser que envolve nossas emoções, a parte meio mística, né, de quem nós somos, que nos difere de outros animais. Mas a gente não tira muito tempo para pensar no que significa amar a Deus com todo o nosso entendimento, ou com toda a nossa mente. Mas nossos pensamentos, a verdade é que eles têm um papel importante na nossa busca por Deus, que no fim a gente sabe que vai conduzir a nossa paz. Deus diz que o mais importante para Ele é que o amemos não só com o nosso estilo de vida ou com as emoções, mas com como nós pensamos. Tem a ver com fazer, com sentir e pensar. Isso é importante porque nosso relacionamento com Deus, em muitos aspectos, especialmente no mundo religioso ao nosso redor, tem a ver com fazer e com sentir. Tem a ver com fazer coisas e com sentir coisas. A gente sabe que é importante fazer o que a Bíblia manda a gente fazer, obedecer. E a gente também quer se sentir próximos emocionalmente de Deus. A gente quer sentir conexão emocional com Deus, não? As canções ajudam a gente muito a se aproximar de Deus nesse aspecto. Mas o que às vezes a gente pode deixar passar é que amar a Deus com nossa mente também é necessário. Pensar sobre Deus. Pensar sobre Deus. Deus se importa com o que eu faço, Deus se importa com o que você sente e Deus se importa com o que nós pensamos também. É um triângulo: coração, alma e mente. Fazer, sentir e pensar. E a verdade é que a Bíblia traz essa imagem de que nós podemos treinar os nossos pensamentos. A gente pode mudar as coisas que nós pensamos. A gente não precisa ser vítima de nossos pensamentos. A gente não precisa ficar tão frustrados com tudo que acontece em nossa vida. Aquela pessoa me fechou, agora eu vou fechar ela também. Você não é uma vítima dos seus pensamentos. Você pode controlar o que se passa na sua mente. Na verdade, se a gente não aprender a controlar, então a gente vai perder a oportunidade
de obedecer aquilo que é a coisa mais importante para Deus. Outro dia, um irmão me perguntou: ô Jorge, por que você usa 2 relógios? Na verdade, aí eu expliquei para ele: irmão, esse daqui não é um relógio, esse daqui é meu relógio, esse daqui é um medidor. Sabe aqueles medidores que medem suas calorias, quantas horas você dormiu à noite, quantos passos você deu, mede um monte de coisa no meu dia. Se eu estou me exercitando, identifico o exercício que eu fiz. E toda semana eu recebo um resumo de como foi minha semana nesse aspecto. Compara com a minha semana anterior: você deu 20% menos de passos, você gastou 13% a mais de calorias, um monte de informação que tem o objetivo de me ajudar a cuidar da minha saúde. Mas a verdade é que às vezes eu pego aquele resumo e me irrita ver tanta informação escrita ali. Puxa, eu estou dormindo menos. O que eu posso fazer? Também tem um monte de coisa para fazer tarde da noite, um monte de coisa para fazer no começo da manhã. Claro que eu tenho que dormir menos. Bacana, essa semana eu dei 23,7 menos passos do que na semana passada. Acho que eu vou fingir que meus passos são menores para eu enganar meu medidor. A razão pela qual eu opto receber por esse resumo é porque eu quero informações, eu quero um lembrete, eu quero um estímulo para eu me exercitar, para eu dormir melhor. Mas às vezes eu leio esse relatório e eu acabo me sentindo uma vítima das minhas circunstâncias. Às vezes eu nem leio, na verdade. Eu estou tão exasperado que eu vou vai embora, não quero saber como foi minha semana. O problema é que a gente tende a fazer a mesma coisa com outras áreas da nossa vida. A gente tende a agir como esse medidor quando você recebe o resumo em outras áreas da nossa vida também. Muitos de nós pensamos que não podemos mudar o que a gente pensa. A gente não pode mudar nossos hábitos mentais, nossa culpa, nossa vergonha, nossa frustração. E aí, o que a gente faz? Em vez de lidar com isso, procurar uma solução, não, a gente decide: eu vou ignorar o que eu estou pensando. Eu vou ignorar as coisas que estão vindo na minha cabeça. A gente para de pensar. A gente ignora o que se passa em nossa mente. A gente anestesia nossos pensamentos. Que nem eu faço lá, quando pego o e-mail, eu falo: vai direto para o lixo, eu nem quero saber o que você tem para falar para mim. A gente anestesia a nossa mente com a tecnologia. Deixa eu só assistir mais um videozinho no YouTube, só mais um episódio do Netflix, já está quase acabando a série. Deixa eu só ver o que meu amigo postou no Instagram. Não, eu tenho que ver quantos likes eu recebi do meu post lá no Facebook. A gente anestesia a nossa mente porque a gente não quer pensar no que nossa mente está comunicando para nós. Eu vou me anestesiar assistindo TV, eu vou assistir o futebol, eu vou talvez usar um pouco de álcool, talvez até drogas, eu vou me anestesiar com a minha sexualidade, eu vou me jogar no trabalho, porque eu não quero pensar sobre minha vida. Eu vou dirigir para o trabalho com o rádio ligado, para que eu não precise pensar. Eu vou passar o dia inteiro na frente da tela de um computador, para que eu não tenha que pensar. Depois eu vou voltar para casa, no metrô, com fone de ouvido, ouvindo Spotify, para que eu não tenha que pensar. Na hora que eu for para a cama, antes eu vou checar minhas redes sociais, para que eu não tenha que pensar. Para que eu não tenha que pensar. E aí no dia seguinte eu acordo, eu ligo o rádio logo cedo, para que eu não tenha que pensar, e eu vou no meu... E tão cansativo quanto é para mim dizer isso para você e você ouvir, é para nós vivermos dessa forma. É exaustivo. A gente entra num ciclo que não para e a gente se pergunta: por que eu estou tão cansado? Acabei de voltar de férias, mas eu estou exausto. Eu estou cansado. Nunca pensando, só fazendo coisas e mais coisas. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu não sei como lidar com tudo isso, eu nem sei se eu quero lidar com tudo isso. Por isso eu vou anestesiar os meus pensamentos. Eu vou dar uma desligada. Agora você não fala comigo não, porque eu vou fazer alguma coisa aqui para não ter que pensar. Eu preciso me afastar do meu estresse. Eu vou me anestesiar um pouquinho. Eu preciso de um tempo das minhas preocupações. Eu vou me anestesiar. O problema com isso é o seguinte: pensa sobre o papel da anestesia no corpo de um ser vivo. Quando a gente vai ao dentista ou tem que passar por uma cirurgia, você quer uma anestesia, né? E a anestesia faz o quê? Ela tira a dor por um período, nos faz relaxar, talvez até dormir, né, por algumas horas. Mas uma hora, o que acontece?
O efeito passa, tomara que não durante o procedimento. E mais importante, a anestesia não cura a doença. Não é esse o objetivo dela. Quando você se anestesia, e não trata a doença, você está deixando suas doenças se agravarem. Elas estão ficando pior. Você não está combatendo, ao se anestesiar, aquilo que tem feito mal a você, que tem prejudicado o seu relacionamento com Deus, seus relacionamentos familiares. Você acaba perdendo a chance, na verdade, de ser curado por Deus. Porque como você pode dar sua mente a Deus, que é aquele que poderia te curar, se você tem a sua mente o tempo todo anestesiada? Como você vai encontrar a cura se você não está pensando sobre o que acontece com você? Como você pode encontrar aquilo que é puro, o que é amável, aquelas coisas que são nobres, se você não para pensar? Sim, a gente precisa falar sobre nossa saúde emocional, mas a gente também precisa falar sobre a saúde do nosso cérebro. Como anda a saúde do nosso cérebro? O escritor Lloyd Jones, ele escreve o seguinte: fé, de acordo com o ensino de Jesus, é principalmente pensar. E o problema principal do homem de pequena fé é que ele não pensa. O homem de pequena fé não pensa. O problema com a pessoa de pouca fé é que, em vez de controlar seus pensamentos, permite que seus pensamentos o controlem. Preocupação não vem de pensarmos demais, vem porque pensamos de menos. Sabe, eu estou preocupado não porque eu estou pensando demais, não. Você não está pensando o suficiente, pelo menos não nas coisas que você deveria estar pensando na sua vida. A gente fica mais ansioso quando a gente não tira tempo para refletir. Refletir sobre aquilo que é correto, refletir sobre o que tem boa fama, refletir sobre as coisas que são excelentes, refletir sobre os planos de Deus para nossas vidas, sobre seus propósitos. Nos preocupamos não porque a gente está pensando demais, mas porque a gente está pensando de menos. A gente fica ansioso porque a gente pensa pouco a respeito de Deus. A gente não pensa sobre as qualidades maravilhosas de Deus, e por isso a gente fica preocupado, ansioso, com medo da vida, com medo das circunstâncias. A gente é superficial, ou então religioso, a gente cumpre regras, a gente cumpre uma agenda espiritual até, mas muitas vezes a gente nem pensa no porquê da gente estar fazendo essas coisas. Por que você veio à igreja hoje? Por que você vai fazer algo bom essa semana? Qual é a razão por trás disso? A gente muitas vezes usa uma máscara de cristianismo, como se tudo estivesse bem, mas por dentro a gente está se sentindo tão frustrado com a vida, com Deus, com as pessoas. Muitos têm vindo ao culto aqui todo domingo, fazem suas anotações fielmente, mas nada em sua vida está mudando. Você é fiel em aparecer, mas nada em sua vida muda. Eu tenho tentado, Jorge, vencer esse pecado tanto tempo na minha vida, eu tenho tentado consertar essa área na minha vida já faz tanto tempo. Eu tenho lutado pelo meu casamento, mas nada parece mudar. Eu recebo informação, aconselhamento, encorajamento, mas parece que eu não consigo mudar nada. Sabe, isso pode estar acontecendo porque a maior parte do trabalho é feita na mente. A maior parte do trabalho é feita na mente. Mas nós temos nos tornado uma sociedade que gosta de anestesiar a mente. A gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, a gente assiste a sermões como se fossem memes da internet ou vídeos do Facebook. A gente quer uma versão condensada das Escrituras. Eu não quero ler os 4 capítulos de Filipenses. Eu quero ler apenas um versículo, porque tem que caber lá no meu post. Tem que caber na janela do meu carro.
Então, eu não vou ler, eu não tenho tempo para ler os 4 capítulos, eu vou ler só um trechinho. Você consegue me resumir aí tudo isso que foi falado? Não é verdade? Porque a gente tem se tornado a geração que consome informação que dura 1 minuto, que dura 2 minutos. E mais do que isso, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso. Nós não tiramos o tempo para mergulhar profundamente naquilo que Deus tem a dizer para nós. E aí a gente fica frustrado. A gente coloca outro band-aid. Mas nossa ferida é mais profunda. Band-aid não cura aquilo de que nós precisamos. A gente anda frustrado porque a gente nunca entrega nossa mente para Deus. Sabe, ao longo das Escrituras, várias vezes Deus nos chama a fazer exatamente isso. Quando Ele falou, milênios atrás, a um líder espiritual chamado Josué, Ele falou para esse líder: medite na palavra dia e noite. Sabe, o poder das Escrituras Sagradas vem quando a gente pensa profundamente sobre elas. A gente precisa trazer o cérebro de volta à igreja, irmãos. A gente precisa engajar nossa mente na igreja. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode trazer o cérebro de volta à igreja? Bem, ninguém melhor do que isso que Jesus. Jesus mostra para a gente como fazer isso. Jesus, poucas horas antes de ser crucificado, brutalmente, ele estava tão angustiado que ele chegou a suar sangue. Veias capilares na face de Jesus Cristo se romperam devido à quantidade de estresse que ele estava enfrentando naquele momento. Acho que eu e você nunca nos sentimos tão estressados a ponto de suar sangue, amém? Então é bem seguro dizer que Jesus tem algo a ensinar para a gente sobre estresse aqui. Ele está indo para a cruz e nesse momento ele dá para a gente 3 passos sobre como eu e você, essa semana, podemos fazer progresso em controlar nossa mente. Olha, vamos ler a escritura primeiro. Em Mateus 26, nos versículos 36 a 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O primeiro passo que Jesus deu aqui foi confessar. Confessar. Você quer treinar sua mente? Então você precisa aprender a confessar. Jesus, ele não ignorou os sentimentos que estavam vindo para ele. Ele é o Filho de Deus, mas ele consegue dizer: eu não quero fazer isso. Minha alma está tão triste que a vontade que eu tenho é de morrer em vez de ir para a cruz. Ele não ignora os pensamentos dele. Ele não evita as coisas que estavam cruzando a mente dele. Ele diz: Deus, eu não quero fazer isso. Ele confessa. Ele é honesto sobre seus pensamentos. A gente acha que é vergonhoso confessar nossos pecados, não? Mas Deus diz que é libertador confessar nossos pecados. É libertador ser honesto sobre aquilo que realmente está no seu coração. A gente precisa identificar as coisas que estão afligindo a nós. Deus, meu casamento está acabando. Eu não sei o que é, mas eu não quero que isso aconteça. Eu me sinto frustrado com isso. Eu estou com raiva, Deus, por causa das coisas que meus filhos estão fazendo, a maneira como eles estão se comportando. Eu estou frustrado porque eu não tenho trabalho depois de anos que eu gostaria de ter, Deus. Eu estou decepcionado, Deus. Eu me sinto com medo. Eu estou ansioso sobre essa situação, Deus. Você precisa ser capaz de falar essas coisas. Hoje eu estou com vontade de fofocar, Deus. Eu quero falar daquela mulher por trás dela, mas eu não quero fazer isso. Deus, eu senti vontade de mentir, eu estou com vontade de cobiçar aquele homem, eu tive vontade de ver pornografia hoje. Você precisa começar a se abrir, você precisa começar a confessar as coisas que já passam na sua mente. Deus nos projetou para que a gente se beneficiasse bastante, só pelo fato de você confessar os seus pensamentos.
confessar, falar as coisas que estão atravessando a sua mente. Eu queria pedir que você anotasse esses versículos aqui que falam sobre confissão. São 4 versículos que aprofundam essa convicção de quão importante é a gente confessar. Sabe, Deus criou confissão para ser uma celebração para a gente. Não é ocasião de vergonha, não é ocasião de nos sentirmos culpados, é uma ocasião para a gente celebrar que a gente pode começar o processo de cura ao falar das coisas que se passam em nosso coração. Jesus, no entanto, ele não fica só na confissão, ele dá um segundo passo aqui. Ele corrige a sua mente. Ele confessa, mas aí ele dá o segundo passo, ele corrige sua mente. Eu não quero fazer isso, Pai. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe, eu vou te contar, Deus, o que eu estou pensando, mas eu estou disposto a mudar aquelas coisas que o Senhor quiser que eu mude. Eu não quero fazer isso, Pai, mas o Senhor pode mudar a maneira como eu estou pensando, se o Senhor quiser. A gente tem que deixar Deus trabalhar em nossa mente, deixar Deus corrigir nossos pensamentos, consertar as coisas que há de errado em nossa mente. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo fala aqui que ele destrói, ele demole argumentos, em outra versão. Eu sempre pensei em demolição, não sei qual é a ideia que vem na sua cabeça quando você pensa em algo ser demolido. Eu pensava naqueles desenhos, né, a bola gigante, pá, e aí uma confusão, estouro em tudo que era lugar. Mas aí uns anos atrás eu fui numa conferência, e eu estava num hotel, e eu vi um complexo enorme, com várias torres, sendo preparado para demolição. E eles demoraram dias colocando bombas nos lugares certos, e de repente, o processo estava completo. Eles planejaram a maneira como eles iam demolir aquele prédio. Eles usaram bombas para engenheiros projetaram o lugar certo das bombas, tá? Para que aquilo caísse sem causar dano aos prédios e às pessoas ao redor. É um processo meticuloso, um processo cuidadoso. Esse trecho também fala sobre a gente levar cativo, sobre a gente tornar cativo, escravos, os nossos pensamentos. E isso também não é feito de qualquer jeito. Quando um agente policial, por exemplo, sai para capturar um bandido, há muito trabalho de inteligência, de investigação que aconteceu antes daquela ação policial, para que ela tenha sucesso. Há muito planejamento para que esse processo de captura dê certo. Eu achava que esse versículo aqui em 2 Coríntios tinha a ver com a nossa intensidade. Seja intenso, destrua os argumentos, lute, dê todo o seu coração. Mas na verdade não tem a ver com intensidade, tem a ver com intencionalidade. Não tem a ver com intensidade, tem a ver com você planejar, sobre você ter um alvo onde você quer chegar. Não tem nada a ver com a força que você vai fazer para levar seus pensamentos cativos, mas com a intencionalidade. Como eu vou vencer esse pensamento que está na minha mente? Sobre que passagens eu preciso refletir aqui? Que áreas da minha vida eu preciso ajustar? Esse prédio aqui na minha vida, essa área da minha vida está condenado. Como eu vou me livrar dela? Eu vou colocar uma bomba aqui, outra ali e outra acolá. É um chamado para a gente considerar, para a gente contemplar, para a gente pensar de forma profunda. Jesus estava disposto a ter seus pensamentos corrigidos. Ele confessou, ele estava disposto a mudar, e o terceiro passo que ele deu foi de ser consistente. Em Mateus 26, do 40 ao 42, ele diz: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Consistência. Jesus orou por 1 hora, 3 vezes seguidas.
Por 3 horas, ele orou para que seu coração estivesse no lugar certo, para que ele pudesse vencer o obstáculo. Muitas vezes a gente não tira tempo para refletir e insistir em nossas orações. A gente precisa voltar a orar, a gente precisa contemplar, trabalhar, mudar o que está acontecendo em nossa mente, voltar a orar, se for necessário. Deus, eu ainda quero esse divórcio, embora eu saiba que isso não é certo. Eu ainda quero cair nessa tentação. Deixa eu voltar e orar mais uma vez. Eu me sinto tão inseguro que eu tenho que postar 15 fotos no meu Instagram todo dia e checar a quantidade de likes que eu recebo a cada 5 minutos. Eu vou orar até vencer essa insegurança. Jesus foi consistente em orar até a tentação passar. Foram esses 3 passos que Jesus deu. Jesus confessou, Jesus corrigiu sua mente e Jesus foi consistente. E agora, para a gente terminar, eu quero dar um exercício prático para você. Que tal a gente imitar o que Jesus fez? Que tal a gente imitar esses 3 passos que ele deu? Que tal a gente começar gastando 10 minutos do nosso dia? Todos nós podemos fazer isso, independente se essa é a primeira vez que você pisa na igreja ou se você está aqui há algumas décadas. Gastar 10 minutos para você dar os seguintes passos que eu vou colocar aqui. Identifique e confesse. Esse é o primeiro passo. O que está frustrando você? Por exemplo, eu não estou conseguindo falar a verdade, eu minto descaradamente. Confesse. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ore por correção. Decida, o que eu vou fazer hoje? Faça alguma coisa a respeito disso. Tome uma decisão. São 3 passos, esses são os 3 passos. Você confessa, você ora e você decide fazer algo a respeito disso. E eu quero encorajar você, nesse processo, a escrever esses 3 passos. Porque escrever aprofunda o pensamento, que é justamente do que a gente está falando. Sabe, você não é vítima da sua própria mente. Você pode ter sua mente de volta. Deus te promete isso, que isso é possível. A gente tem a oportunidade de nos livrar da ansiedade em um mundo que está morrendo, literalmente, por causa dela. Eu quero encorajar você a fazer isso por 30 dias. 30 dias, separe 10 minutos por dia para você refletir sobre essas 3 coisas. E eu sei que todos nós somos muito ocupados, por isso a gente vai começar a fazer isso agora. Quero encorajar você, desliga seu celular, pega uma folha de papel. Se você não tem uma folha de papel, peça alguém aqui, vários de vocês têm caderninho, seja altruísta, dê uma folha de papel para a pessoa ao seu lado. E vamos começar a fazer isso agora? A gente não tem 10 minutos, mas a gente pode passar 5 minutos aqui, pensando sobre essas 3 áreas. Primeiro, confesse. O que é que está te deixando ansioso? Segundo, ore a Deus agora mesmo. Feche seus olhos, escreva uma oração. Se você nunca fez isso, Deus não se importa como você ora. Deus está muito preocupado em querer ouvir você, seja lá de que maneira você fale. E terceiro, tome uma decisão. Vamos gastar 5 minutos fazendo isso? Eu vou contar. Eu tinha um timer aqui, mas eu achei que isso ia deixar a gente mais ansioso, então... Olha, por último, eu quero encorajar você a pegar essa lista que você escreveu e compartilhar essa lista com algum amigo. Compartilha isso com alguém, para que você possa ajudar outra pessoa e para que você possa ser ajudado também. Para que a correção pela qual a gente escreveu, que a gente gostaria de ter, para que ela possa ser mais real, para que ela venha com mais facilidade. Faça isso por 30 dias, eu acredito que isso vai ajudar muito a cada um de nós a termos mentes mais em paz. E meu desejo mais profundo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de nós. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado passos práticos que a gente pode dar para nós sermos homens e mulheres cheios de paz. Na era da ansiedade, nós podemos viver com a paz verdadeira que vem do Senhor. Nos ajuda a experimentar isso, Pai. Te oramos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.